Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. No vídeo de hoje nós veremos dois recursos, ambos na categoria de alta performance das novidades da versão 2.0. Por eles não terem uma implementação tão complicada e extensa, eu consigo trazer eles aqui no mesmo vídeo para vocês. O primeiro então é o DB Context Pooling, que é um recurso geralmente utilizado, por exemplo, com o ASP.NET Core, quando você está registrando o seu contexto no mecanismo de injeção de dependência, e aí você precisa recuperar também por injeção de dependência no construtor de algum controller, por exemplo, e quando você faz isso no modo padrão, sem utilizar o pooling, né, ele sempre cria uma nova instância do seu contexto. Com esse novo recurso, ele cria um pool, como o nome já sugere, e aí ele consegue reaproveitar instâncias que já foram criadas e apenas traz elas para serem reutilizadas. Lembrando que quando o processamento que foi requisitado é finalizado, essa instância volta para o pool e qualquer estado que ela contenha é redefinido. O outro recurso então é o Compiled Carries, que foi desenvolvido visando cenários de alta escala, então o ganho que ele provê é mais perceptível nesses cenários, né? E o que ele faz é que quando você escreve uma consulta, por exemplo, utilizando o link, você precisa traduzir isso para a sintaxe SQL, e essa conversão tem um pequeno custo. Então, se ele se aproveitar dessa compilação e dessa tradução que já foi feita para a primeira vez que a query foi executada, nas próximas execuções ele não vai ter que fazer esse procedimento e assim vai ter um ganho de performance. Obviamente, como eu comentei, isso será mais perceptível em cenários de alta escala. Claro, em versões anteriores do Entity Framework e também do Linked SQL, já existiam implementações que aproveitavam essa compilação, calculavam um hash e guardavam esse hash num mecanismo de cache, tá certo? Mas com esse recurso ele dispensa esse cálculo de hash e consegue trazer já esse resultado dessa compilação sendo implementado através da invocação de um delegate. Para que nós possamos ver melhor como é a implementação desses dois recursos no código, vamos ver um exemplo na prática. Muito bem, pessoal, estamos aqui no Visual Studio Code. O primeiro que eu vou mostrar é o DB Context Pooling. Eu já tenho aqui o arquivo de projeto dele, o CSproj. Então, só para explicar, é uma aplicação ASP.NET Core 2.1, tá certo? Então, ele já tem o pacote aqui do próprio ASP.NET Core.app, versão 2.1, e o pacote do Entity Framework Core.SQL Server 2.1 também. Então eu vou vir aqui no meu Startup CS. Eu não vou entrar muito no mérito da questão do projeto ASP.NET Core, tá? Mas a questão que eu quero mostrar é aqui. Sempre quando a gente trabalha com um contexto utilizando Entity Framework Core e ASP.NET Core, eu tenho um método de extensão aqui no meu método Configure Services, que eu consigo registrar aqui através do mecanismo de injeção de dependência o meu contexto, que nesse caso é o Livros Context. Antes de mostrar ele, eu só vou mostrar aqui então esse método de extensão que é o addDBContext, tá? Então eu consigo adicionar ele dessa forma, tá? Aqui, dessa forma que eu estou mostrando agora, ele não está fazendo uso do pool, então ele está apenas injetando o meu Livros Context. Toda vez que eu recuperar isso via injeção de dependência, ele vai instanciar um novo objeto da classe Livros Context. A diferença é que, utilizando o pool, eu consigo registrar isso também no mecanismo de injeção de dependência, porém, quando eu recuperar isso lá no meu controller, por exemplo, se porventura eu já tivesse isso instanciado e registrado, guardado aqui no meu pool,
ele vai reaproveitar essa instância que está guardada nele e vai recuperar sem ter que instanciar novamente, tendo aí uma performance pequena, né? Mas em cenários em que eu chamo isso muitas vezes, isso pode dar uma certa diferença e ter uma performance melhor utilizando o pool, tá? O restante é igual. Aqui na Options eu passo que eu estou utilizando o provider do SQL Server e como parâmetro eu passo a minha connection string. Então, uma base local do SQL Server. Então, a grande diferença aqui na implementação com ASP.NET Core é que em vez de add-db-context, eu estou utilizando add-db-context-pool, tá certo? Então agora eu vou mostrar aqui o meu contexto, tá certo? Ele está bem simples, tá? É só para exemplificar mesmo o recurso, tá, pessoal? Então eu tive que criar aqui um construtor que vai receber as options, né, que eu estou passando aqui no startup, essas options aqui. E aí ele passa para a classe base, né, que seria o db-context, passando as options que eu defini aqui no startup também. Por fim, eu defini uma propriedade aqui que é um db set de livro, apenas para eu conseguir ter acesso à tabela livros e fazer uma consulta bem simples para exemplificar. Então, eu tenho aqui nos meus models, tenho um livro, né, que é a minha classe, livro ID, título, autor e ano publicação, conforme eu estou mostrando nos outros vídeos, né, seguindo o mesmo exemplo de livro. E aí, aqui no meu controller é comum também, né, o home controller, eu estou recuperando por injeção de dependência o meu livros context. Perceba que eu defini ele aqui no home controller, que é o meu construtor, tá certo? Então, defini ele aqui, ele já foi injetado lá no startup, então apenas colocando ele dessa forma, eu já consigo capturar uma instância do livros context. Repetindo, né? Se essa instância já existir no pool, ele vai recuperar do pool. Se porventura ela for a primeira vez que ela está sendo utilizada, aí ele vai instanciar. Aí eu estou criando aqui uma variável privada, tá? Somente leitura para guardar e poder utilizar esse meu contexto nos demais métodos. Aqui na Action Index, então eu estou adicionando livros para ter alguma coisa no meu banco de dados, né? Nesse método eu estou garantindo que a base existe, que eu não tenho nenhum livro inserido, e aí eu insiro 6 livros. Finalizando aqui com o Save Changes, que vai efetivamente salvar a minha base de dados. Por fim, aqui no controller, eu estou retornando a view, que vai ser a view com o mesmo nome, index, passando aqui uma lista de livros, né? Mais uma vez, puxando aqui do meu contexto, ponto livros, que é meu db7, do list, que vai retornar uma lista, então, de livros. Na minha view aqui, tá bem simples também. Eu estou tipando essa view, né? Ela é um enumerable da minha classe livro. E aí, eu tenho uma tabela fazendo um for each e exibindo alguns dados aqui dos meus livros. Então, por fim, vai exibir, né, uma tela aí numa página da web, listando 6 livros na tela. Nós vamos então rodar o projeto aqui. Vou vir aqui no meu Git for Windows. Já está na pasta correta, só vou dar um .NET Run para rodar ele. Então ele subiu aqui o web server, tá? Com 2.1 aí ele já sobe uma porta aqui que é um HTTPS, tá? Na porta 5001. Então vou acessar ele aqui. Já estou com a página web aberta, tá? Na porta 5001 aqui do localhost, só vou dar um atualizar. Então está exibindo aqui os 6 livros conforme previsto e fazendo o uso do meu db-context pooling. Mais uma vez, para fixar o que seria o pooling. É um mecanismo que ele guarda as instâncias
do teu contexto que já foram injetadas via injeção de dependência, né, utilizando o método de extensão add-db-context-pool. E aí, a primeira vez que alguém recupera isso pelo mecanismo de injeção de dependência, por exemplo, num controller, como a gente fez aqui nesse exemplo, né, deixa eu puxar aqui novamente. Nesse caso aqui do home controller, eu estou, né, resgatando isso do mecanismo. A primeira vez que isso é feito, ele instancia, obviamente, né? Mas em outras ocasiões, quando eu já tiver isso instanciado no pool e guardado no meu pool, ele vai simplesmente recuperar esse objeto do pool, sem ter que instanciar novamente. Quando o ciclo do meu home controller terminar e a classe aqui for destruída, então todo o estado que eu tiver nesse livros context, ele vai ser zerado, né? Vai voltar ao estado normal e vai retornar, essa instância vai retornar para o pool novamente. Então, esperando uma nova chamada aí para ele ser reutilizado. Ok? A próxima demo é a demo do Compiled Carries. Então, vou abrir aqui o projeto. Lembrando, para quem não tiver e não souber onde estão esses projetos, está aparecendo aí na tela o link do repositório que está no meu GitHub. Bom, eu vou mostrar aqui então o Compiled Carries. Eu vou mostrar aqui o CSProj, que é o arquivo do projeto, como eu sempre faço. Nesse caso, é uma aplicação .NET Core Console 2.0 com o pacote Entity Framework Core.SQL Server, também versão 2.0. Aqui no meu Program CS, eu vou começar pela classe, né? A classe é a normal que a gente sempre está utilizando, livro, tá certo? Aqui eu tenho o meu contexto, tá? Definido aqui com db7 de livro e com o método de configuração, falando que eu estou fazendo uso do provider do SQL Server e passando a minha connection string. Até aí tudo normal, nenhuma novidade. A questão da implementação do Compiled Carries é a implementação de um delegate, tá, pessoal? Então o que eu estou fazendo aqui neste método? Eu estou falando que eu estou passando dois parâmetros para esse delegate. Um é o meu contexto e o outro é um int. E o que ele vai me retornar é um objeto do tipo livro, tá certo? Eu chamei ele aqui de livro by ID, defini ele como estático. E aí, aqui entra a parte do Entity Framework. Ele provê aqui um ef.compileCarry. Aí então eu passo o meu contexto, o meu ID, que no caso aqui eu estou fazendo uma consulta do livro pelo ID, né, dele. E dentro, estou usando aqui uma expression buried member, tá? Só para ficar um pouquinho menor. Eu estou chamando aqui db, que é meu contexto, tá certo? Que foi passado aqui como parâmetro. Aí eu estou invocando o meu db7, que é o livros, né, denominado livros. E estou usando o método single para ele pegar aqui o meu livro baseado nessa condição. Livro ID igual ID. Tá certo? Então ele vai retornar um livro aqui que tenha esse ID que foi passado como parâmetro também. No fim das contas, como eu já comentei, o que ele vai retornar é um objeto do tipo livro. Bom, para consumir isso aqui, eu estou no método main, estou instanciando o contexto, tá? Garantindo aqui que eu excluo a minha database e crio ela novamente, para não ter nenhum lixo criado em outras demos. Estou adicionando os 6 livros de costume, que eu sempre faço, salvando no banco de dados. Agora que eu vou utilizar o recurso, então aqui eu estou printando na tela, né? E estou chamando aqui o livro by ID, que é a invocação do meu delegate,
passando o DB, que é o meu contexto, que foi instanciado aqui em cima, e um ID qualquer, que seria o ID 3 aqui, né, o terceiro livro inserido. E aí eu chamo o título desse livro que ele vai trazer para mim. Lembrando, pessoal, isso aqui, qual é a performance que ele traz para nós num cenário de alta escala? É não ter a necessidade de converter essa consulta db.livros.single na sintaxe SQL, né? E não ter que fazer isso toda vez. Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui várias vezes, dessa forma, ele vai estar fazendo a chamada para o delegate aqui, mas não vai estar convertendo todas as vezes para a sintaxe SQL. Ele consegue guardar isso, tá? Então, fez a primeira, converteu, na segunda já não precisa converter, isso aí está salvo, na terceira e na quarta. Lembrando que ele está economizando o tempo de compilação e tradução dessa consulta. Porém, a execução da consulta no banco ainda vai ocorrer, tá? Isso não vai criar nenhum tipo de cache da consulta, do resultado dela, tá? Da execução em si. E sim só desse trabalho aí de compilação e conversão da consulta que você escreveu em link para a consulta SQL, tá certo? Então, por isso que a própria documentação comenta que é mais perceptível e foi desenvolvida baseado em cenários de alta escala. Vamos executar a nossa demo aqui agora. Estou aqui no Git for Windows, né? Vou entrar na pasta correta. E vamos dar um .NET Run. Beleza, executou aqui então, né, pessoal? Eu não salvei o arquivo aqui, então por isso que ele não executou as 4 vezes. Nós vamos fazer isso agora. Certo? Rodar ele novamente aqui. E aqui eu tô com o meu SQL Server Profiler funcionando e já traqueando tudo que está acontecendo no banco. E ele vai me mostrar as consultas que vão ser feitas efetivamente no banco. Então, aqui nós temos, pode ver que ele fez 4 consultas. Essa e essa. Tá certo? Então, ele não deixou de fazer nenhuma consulta, tá? Executar nenhuma consulta no banco. Porém, ele otimizou a parte de compilação e tradução da minha query no contexto aqui da minha aplicação. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo aí mostrando o DB Context Pooling e o Compiled Queries, ambos recursos voltados mais para um cenário de otimização de performance. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.